Alô! Bom, acabo de ver o Temer, ao chegar em casa, saindo da Polícia Federal, onde estava privado de liberdade, não estava preso, e de saber o que o Bolsonaro disse em Dallas. Então, como diria Jack, o Estripador, né? Vamos por partes. Temer disse que está tranquilo, que sempre esteve tranquilo, e depois disse que ia se guardar em silêncio e colocou em ação o seu advogado Carnelós. O seu advogado Carnelós, com aquela arrogância típica de advogado rico, de gente rica, não se sabendo de onde a fortuna desses clientes saiu, como elas foram construídas, veio com interpretou a sentença dos 4-0 da sexta turma do Superior Tribunal de Justiça como um cancelamento de todos os processos aos quais o Temer está respondendo. Não foi isso. O Superior Tribunal de Justiça, por 4-0, revogou a prisão que foi decretada pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região no Rio de Janeiro. Só isso. Todos os processos continuam. E ele citou o voto, com muita empáfia, o voto do Nefi Cordeiro, que não é um voto, é uma filosofada. O juiz não é um agente de segurança. O juiz é apenas um cumpridor da Constituição e da lei. A situação do Temer só mudou numa coisa, ele não está mais preso, ele já foi preso 2 vezes. Primeiro, eu não quis fazer esse vídeo sem antes falar com Luiz Vassalo, o repórter do blog do Fausto Macedo, que lida com esse assunto. E ele me passou por WhatsApp o seguinte: o Temer responde pela reforma de 1.600.000 da casa de Maristela, filha dele, pela Argeplan, firma do seu factotum, o coronel João Batista Lima Filho, conhecido agora pelo Noticiário Nacional como o Laranja Lima. Pois bem, é uma denúncia por lavagem que ele responde. Também responde ao processo do quadrilhão do MDB por organização criminosa. Há 2 denúncias sobre Angra 3. Uma delas imputa ao Temer corrupção e lavagem, e a outra peculato, lavagem e evasão de divisas. Porque a primeira se refere a propinas da Engevix delatadas por José Antônio Sobrinho. A outra parte envolve peculato e é referente à AF Consult Brasil, também controlada pelo coronel Laranja Lima, e pelo sócio dele, foi contratada nessa obra, mas nunca prestou serviço. Existe ainda, me relatou o Vassalo, a denúncia por obstrução à justiça, envolvendo o famoso "tem que manter isso, viu?", para o Joesley Batista, em conversa na garagem do Jaburu. Há uma denúncia por corrupção passiva envolvendo a mala com a qual o Rocha Loures, segundo o Raíssen Abac, bateu o recorde de 100 metros rasos com mochila com dinheiro nas costas. A denúncia do inquérito dos portos, que eu sempre vivo falando aqui, que desde a década de 90 se fala no Temer e no seu factotum Lima a respeito dos portos, que é corrupção e lavagem. Ou seja, são 6, meia dúzia de processos aos quais ele responde. A minha pergunta é: um ex-presidente da República vai passar para a história como o presidente mais impopular de todos os tempos e por ter, durante a presidência da República, sacrificado um mandato de 2 anos e poucos meses para sustentar na Câmara a sua decisão e de seus advogados de não responder a processo enquanto presidente. Acabou a presidência, está respondendo. Agora, não pode o advogado, com aquela empáfia, vir falar como se ele tivesse sido inocentado. Não foi.
é uma vergonha para o Brasil. O Temer é uma vergonha para o Brasil, porque presidente da República, de posse do mais importante cargo da República, ele delinquiu, agiu como um bandido corrupto, lavador de dinheiro, peculato, fez um passeio pelo Código Penal. Constitucionalista, fez um passeio pelo Código Penal. É uma vergonha. Agora, não tem nada a ver com o Lula. O Lula foi processado e condenado. Condenado em 3 instâncias por 8-0. Ele ainda não foi condenado. Está respondendo a inquérito. É uma vergonha do mesmo jeito. Mas, por isso, não ficou preso. Só que eu quero dizer que espere que ele será. E aí repetirá a história do irmão Carmelo do Jô Soares. Prende e solta, e acaba na hora que ele for preso de vez para cumprir pena, e não apenas prisão provisória, prisão preventiva, etc. Pois bem, eu quero aqui comentar a extrema sinceridade que foi usada pelo presidente Jair Bolsonaro ao se referir às manifestações de estudantes, professores e reitores das universidades brasileiras contra o contingenciamento de despesas orçamentárias nas verbas da educação superior. O presidente, em primeiro lugar, eu quero lembrar que ele não foi para Nova York se encontrar com um investidor que pode salvar o Brasil dessa miséria em que estamos vivendo, fundo do poço, segundo o Paulo Guedes disse ontem na Comissão Mista de Orçamento do Congresso. Otimista, que eu não sei se nós chegamos ao fundo do poço. Talvez ainda não tenhamos chegado. Talvez ainda haja a descer e, nesse caso, não vale aquele ditado da minha avó, que para baixo todo santo ajuda. Não, para baixo nós estamos caminhando na direção do demônio. Pois bem, ao chegar em Dallas, quando devia ter ido para Nova York, esse negócio dele fugir de manifestante é uma coisa ridícula para um presidente da República. Olha só, é o seguinte, veio para o Mackenzie, aí não entrou no Mackenzie. Aí foi para o quartel. Aí foi para Nova York, o prefeito não aceitou, disse que ele era mal-vindo, e aí foi para Dallas, que é um estado conservador. Lá em Dallas ele pode contar cabeça de gado, não vai encontrar com grandes investidores internacionais. Mas chegando lá, fez besteira muito maior. Disse o seguinte, a maioria aí é militante, falando dos estudantes. E disse mais, que eles são idiotas úteis e massa de manobra. Segura a língua, segura a língua. Ele não está no quartel, ele não está na cozinha do quartel. Ele é presidente da República, fala em nome de 220 milhões de brasileiros, e isso é um absurdo, é um escárnio. Eu não quero saber se é militante, se não é militante. O cidadão brasileiro tem direito consagrado constitucional de manifestar a sua opinião, seja de direita, seja de esquerda, seja de centro, seja não ter opinião. E ele não foi eleito ombudsman do Brasil. Ele foi eleito presidente do Brasil, inclusive, para resolver. Não, quem criou a crise foi o PT. Quem criou a crise foram os ladrões do PT, o ladrão, lavador de dinheiro Lula e a sua poste Dilma. Tudo bem, só que é um presidente agora, foi eleito, é ele. Ele tem que resolver a crise. E não é tratando estudante, professor e reitor desse jeito. Ele disse também o seguinte, se você perguntar a fórmula da água, não sabe nada. São os idiotas úteis que estão sendo usados como massa de manobra de uma minoria espertalhona que compõe o núcleo das universidades federais. O Jair Bolsonaro, me permita, mas ele não pode falar de universidade, ele nunca foi a uma. Ele nunca sentou num banco de uma universidade, ele nunca frequentou uma universidade, nunca fez carreira universitária. Então, não adianta. E outra coisa, ele é presidente da República, ele não está em campanha. Ele não é candidato a nada, ele é presidente da República. É candidato, talvez será daqui a 3 anos e meio, né? Se disputar a reeleição, que ele disse que não vai disputar. Olha aqui, é com muita pena, com muita dor no coração, que sou obrigado a dizer isso. Agora, pelo amor de Deus, mas isso aí não é nada. Comparado com o que disse o suspeito de Caixa 2, Onyx Lorenzoni, veterinário, que foi à universidade para se formar em veterinário, e é o chefe da Casa Civil dele.
Então ele veio primeiro cagar regra sobre contingenciamento, porque acontece o seguinte, o senhor Abraham Weintraub, que está agora depondo lá na Câmara, puxado por 307 votos, um a menos da maioria para fazer emenda constitucional, que são 308, ele disse que estava acabando com a bagunça nas universidades, cortando o dinheiro das universidades que bagunçam. Aí não conseguiu provar isso. Falou que a Universidade Federal da Bahia era improdutiva. Não é. A Universidade da Bahia não está num lugar tão ruim no ranking. Depois ele disse que era uma solução ideológica. Terceiro, disse que era para guardar, poupar para investir no ensino básico. Também sou a favor de investir no ensino básico e acho que se gasta demais com a universidade, mas não é o caso. Era simplesmente contingenciamento. Eu disse desde o começo aqui, levei pau que só, mas é contingenciamento. O governo não tem dinheiro. Não tem dinheiro, faz o que é contingenciamento. Eu vou ensinar baseado no dicionário do Aurélio. O meu dicionário do Aurélio, aquele grossão, não contém esse sentido da palavra contingenciar. Mas na versão do computador eu encontrei o sentido, né? Eu encontrei o sentido da palavra que contingenciar é limitar, é guardar, é poupar. Tem a ver com a palavra contingência. O que é contingência? Você prevê uma verba no orçamento. Aí você não arrecada essa verba. Não paga. O governo diz, olha, eu não tenho dinheiro para pagar, não pago, contingencia. Agora, diz o veterinário mais novo, doutor em Direito da Pátria, que contingenciar é guardar, poupar. É como o pai que tem um salário e sabe que tem que comprar o vestido de 15 anos da filha em outubro, mas está em maio. Aí ele vê o que está entrando e o que está gastando e pensa que pode ser que não dê. Então ele contingencia, protege o seu gasto. Isso é uma atividade responsável, é o que o governo está fazendo. Contingenciar não é uma novidade do governo. Todo mundo já fez isso. A Dilma fez, o Lula fez, o Fernando Henrique fez, o Itamar fez, o Collor fez, todo mundo contingenciou, não é preciso lamentar. Mas não vem com essa conversa que é contingenciar, é guardar para dar depois. Tem nada a ver com isso. Contingenciar é simplesmente o seguinte, feito um orçamento, não deu para cumprir o orçamento, pagar determinadas verbas, essas verbas são contingenciadas. Se contingencia muito no Brasil, emenda de parlamentar, né? Não paga. É o caso também agora das universidades. Vestido de festa, olha, eu tenho uma vontade tão grande de dizer alguma coisa, mas não vou dizer, vestido de festa, pelo amor de Deus. Contingenciar, segundo o Aurélio, é fixar contingentes à exportação e importação, não é o caso. Impor limites, estabelecer contingências. Bom, Onyx Lorenzoni, como o Jair Bolsonaro, com mais responsabilidade para o Jair, que é presidente, perderam uma ocasião excelente de ficarem calados. A ignorância tem que ser sempre celebrada pelo silêncio. Bom, o ministro Paulo Guedes disse, também quando ele disse que nós estávamos no fundo do poço, que vai acontecer aí um programa específico que está por conta do Rogério Marinho, que foi quem fez a reforma trabalhista e que está cuidando da reforma da Previdência, para estimular o emprego. Isso é algo importante. Não basta a reforma da Previdência. A reforma da Previdência não economiza um centavo este ano, nem no ano que vem. Apenas estimula os investidores, se o Bolsonaro não continuar dando coice neles, como foi, não ia a Nova York e ia a Dallas. Outra coisa, eu vi hoje no jornal Valor Econômico, né, que o governo está substituindo de forma competente o programa Minha Casa Minha Vida. Espero que isso se realize, porque aí já são pequenos passos, mas passos na direção do que precisa complementar a reforma da Previdência. Programas que tirem o brasileiro do desemprego.
O Bolsonaro disse mais uma coisa absurda, quando ele disse que o desempregado é desqualificado. Ele não pode falar isso. O desemprego é problema da economia, a crise econômica que o PT criou, não esquece, mas que você é que vai ter que resolver, Bolsonaro. Direto ao assunto. Em pé. E só a verdade nos salvará.